Boa noite, irmãos. Graça e paz de Cristo Jesus sejam com todos nessa noite. Muito bom ver todos vocês aqui, cada um com a sua família. Sejam muito bem-vindos. É maravilhoso termos mais uma vez um privilégio de estarmos aqui nessa noite. Eu quero reforçar aqui o aviso que foi dado em relação à nossa irmã Deva, aproveitando que ela não está no culto, né, gente? Então a gente pode falar, né? Porque se trata de uma surpresa, viu, que nós vamos fazer para ela amanhã, indo fazer essa serenata lá na casa dela, e reforçando que a Deva passou por muitas dificuldades. É uma família que nós acompanhamos já de alguns anos. Ela perdeu um filho, né, um filho jovem, e agora está enfrentando mais uma luta, né, que é a questão desse tratamento contra o câncer que ela vai iniciar. Então ela precisa muito do nosso apoio, e é um gesto também nosso como igreja, né, mostrarmos também o nosso carinho, o nosso apoio a ela nesse momento. Então aqueles que quiserem participar da serenata, reforçando, procurem aí a Sheila ao final do culto, e também se você quiser ajudar na cesta, que está sendo montada para ela também, você pode ajudar contribuindo com algum item para a cesta. Então você diz, olha, eu não posso ir, tenho compromisso já, você pode estar ajudando também com algum item para a cesta, tá bom? Com certeza ela vai ficar muito feliz e vai, né, se sentir muito amada aí por todos nós. Obrigado, Jolanda. Irmãos, nós estamos dando início hoje a uma nova série de mensagens dentro do mês de dezembro agora. Nós estamos nos aproximando do Natal. E nós já demos o pontapé inicial nessa nova série hoje pela manhã. Nós vamos trabalhar o mesmo tema hoje à noite aqui, que é a série intitulada Tudo sobre Jesus. É Tudo sobre Jesus. E nós vamos, então, iniciar aqui uma jornada, né, pelo Evangelho de Lucas com os irmãos a partir dessa noite. E eu creio que Deus vai falar muito conosco, já tem falado muito comigo através da sua palavra, e creio que vai falar também com todos os irmãos aqui. Amém? Então quero convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo de número 46. Evangelho de Lucas, capítulo 1, nós leremos aqui a partir do versículo 46. Todos encontraram? Amém? Vamos ler, vamos acompanhar juntos aqui a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Então disse Maria: Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da tua serva. E de agora em diante todas as nações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome, a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou ao seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Até aqui, meus irmãos, vamos ter um momento de oração. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui nessa noite, por participarmos deste culto, desta celebração, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor já tem falado aos nossos corações aqui nesta noite. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui hoje com este propósito, Senhor, de falar aos nossos corações, de tratar com cada um de nós. E que a Tua palavra, Senhor, mais uma vez, ela venha ao encontro de cada um
dos nossos corações, de cada um, Senhor, sentimento, Senhor Deus, questionamento. Não sei, Senhor Deus, o que está por trás, Senhor Deus, dos conflitos, das lutas que muitas pessoas hoje aqui podem estar enfrentando, mas que a Tua palavra, Senhor Deus, encontre, Deus, corações abertos aqui nesta noite, Senhor, para que o Senhor possa realizar a obra que somente o Senhor pode realizar em nós e por nós também, Pai. Pedimos isso, entregamos esse momento agora em Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, todas as vezes que Deus decidiu agir poderosamente no meio do seu povo, todas as vezes que isso acontece na Bíblia, isso resultou em louvor, isso resultou em música, isso resultou em canções que foram entoadas ao Senhor, todas as vezes. Um exemplo que nós temos no Antigo Testamento, por exemplo, é lá no livro de Êxodo, capítulo 15, você lembra? Daquele momento em que o povo de Israel recebeu um grande livramento de Deus, Deus dividiu o mar ao meio, Deus abriu o mar para que o seu povo pudesse atravessar. E lá, meus irmãos, lá no capítulo 15, lá de Êxodo, vai dizer que enquanto o povo estava atravessando, eles estavam cantando, eles estavam entoando hinos, cânticos de louvor a Deus, eles estavam alegres pelo grande livramento que eles haviam recebido de Deus. Porque Deus fez algo grandioso, os olhos deles contemplaram aquilo que Deus fez, a obra de Deus. Deus agiu poderosamente ali, meus irmãos. E o povo então celebrou. O povo se alegrou. Você vai lembrar que a irmã de Moisés, Miriam, ela começou a tocar ali um instrumento, um tamborim, um instrumento de percussão. Ela começou a tocar aquele instrumento, ela começou a pular, a saltar de alegria. E ela começou a louvar ao Senhor, porque eles estavam diante de um grande feito. Eles estavam diante, meus irmãos, de algo que Deus havia feito. Eles estavam diante de uma intervenção de Deus. Isso acontece em muitas ocasiões, quando nós olhamos para a palavra de Deus. Sempre que Deus interviu poderosamente na história, o seu povo sempre respondeu com louvores, de forma efusiva, louvando, exaltando e glorificando o seu nome. E, meus irmãos, este é um ciclo que deve acontecer na nossa vida também. Sempre que Deus faz algo na nossa vida, se Deus tem feito algo grandioso na nossa vida, nós precisamos dedicar a Ele o nosso louvor. À medida que dedicamos o nosso louvor a Deus, Deus realiza coisas grandiosas na nossa vida. E à medida que Deus realiza coisas grandiosas na nossa vida, nós dedicamos a Ele o nosso louvor. Esse é um ciclo ininterrupto, contínuo na nossa caminhada com o Senhor. Deus sempre será digno do nosso louvor. Independente do que possa acontecer, Deus sempre será digno do nosso louvor. E, meus irmãos, quando nós vamos olhar aqui para o Evangelho de Lucas, nós vamos perceber que Deus, Ele interveio na história, mais uma vez. Deus veio até nós. Deus manifestou a sua graça. Deus agiu poderosamente na história, trazendo salvação, trazendo restauração, trazendo redenção, meus irmãos. E Lucas vai registrar pelo menos 5 cânticos aqui no seu evangelho, que são chamados de cânticos do advento. Cânticos que surgiram nesse contexto do nascimento de Jesus. Lucas vai narrar isso logo no começo do seu evangelho. Ele vai tratar desses 5 cânticos, que são chamados de cânticos do advento. Todos nós aqui gostamos de ouvir música, né? A maioria das pessoas gostam de música. E hoje é muito comum as pessoas terem no celular aplicativos de música, né? Eu tenho um aplicativo que eu gosto muito dele e uso ele, eu acho que muitas pessoas aqui também usam, que é o Spotify, né? O Spotify ele tem ali várias músicas, vários estilos musicais para todo gosto. E aí quem tem esse aplicativo do Spotify no celular, você tem ali a sua playlist, né? As músicas que você mais gosta,
as músicas que você mais curte, as músicas que você mais ouve, você vai criando ali uma lista daquelas músicas que você mais costuma ouvir. Você tem a sua playlist. Lucas também tem a sua playlist, né? Qual é a playlist de Lucas, do Evangelho de Lucas? Tem 5 canções que tocam na playlist de Lucas, que são as top 5. Né? As top 5 do Evangelho de Lucas, né? Aqueles hits assim mais tocados, as músicas mais tocadas na playlist de Lucas. São essas 5 canções, meus irmãos. A primeira é a canção de Isabel, que também ficou grávida de João Batista. Ela também recebeu essa bênção da parte do Senhor. Ela também vai se alegrar e ela vai entoar um cântico ao Senhor, e esse cântico é o cântico de Isabel. Ele recebe a sua versão latina, né, que é a beatitude, que significa feliz. O cântico de Isabel, está lá o top 5 lá para você acompanhar. O primeiro cântico é o beatitude, cântico de Isabel. O segundo cântico que Lucas vai registrar no seu evangelho é o Magnificat, que significa engrandece, que é o cântico de Maria, que é esse cântico que nós lemos aqui no Evangelho de Lucas aqui agora. Benedictus, bendito, o cântico de Zacarias. Glória in excelsis Deo, glória a Deus nas alturas, que é o cântico dos anjos. Os anjos também celebram, os anjos também estão alegres, o céu também está em festa. E esse cântico dos anjos também está registrado aqui no Evangelho de Lucas. Um outro cântico também é Nunc dimittis, ou agora despedes, que é o cântico de Simeão. Esses 5 cânticos estão registrados aqui no Evangelho de Lucas, meus irmãos, e são expressões de louvor, de gratidão, de exaltação ao Senhor, porque Ele fez algo grandioso. Ele interveio, Ele agiu na história, Ele veio até nós, Ele veio até nós. Desses 5 cânticos nós vamos refletir, é lógico, em 4, né, porque nós temos 4 domingos, né, mas você pode ler o cântico de Isabel na sua casa, que está logo aqui antes do cântico de Maria. Você tem aqui o cântico de Isabel, você pode ler depois da sua casa e refletir sobre esse cântico, mas nós vamos nos ocupar aqui nos próximos domingos com esses 4 cânticos, começando com o cântico de Maria, o Magnificat, né, que significa engrandece. E meus irmãos, quando nós olhamos com atenção para esse cântico de Maria, o que nós percebemos? Que esse cântico de Maria, ele está encharcado, ele está repleto de citações e de analogias do Antigo Testamento. Isso indica que Maria conhecia muito bem todo o Antigo Testamento. Ela conhecia muito bem o Pentateuco, ela conhecia muito bem os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, ela conhecia os livros proféticos, ela conhecia a Bíblia hebraica, meus irmãos, profundamente. Ela estava familiarizada com a palavra de Deus. O cântico de Maria está repleto de citações do Antigo Testamento. Isso é algo que nós observamos quando nós olhamos para esse cântico, o cântico de Maria. Ou seja, Maria, ela conhecia a palavra de Deus. Ela estudava a palavra de Deus. Ela lia a palavra de Deus. A mãe de Jesus era uma teóloga. Quando a gente ouve esse cântico de Maria, a gente percebe que a mãe de Jesus conhecia e estava muito familiarizada com as verdades de Deus. Como diz lá em Colossenses, meus irmãos, Colossenses 3,16, diz, Paulo dizendo aos Colossenses, ele diz que a palavra de Deus habite ricamente no coração de vocês. E quando nós olhamos para Maria, é isso que nós vemos. Maria, a palavra de Deus habitava ricamente no coração desta jovem. Maria, quando ela foi visitada pelo anjo, o anjo apareceu, o anjo Gabriel, para dar a notícia de que ela ficaria grávida, ela tinha por volta de 15 a 18 anos de idade. No máximo, ela tinha 18 anos de idade. Ela estava naquela fase de transição, da adolescência, né, para a juventude. Ela era uma adolescente, era uma jovenzinha, quando ela recebe a visita
do anjo. E meus irmãos, ela tinha esse conhecimento. Pelo menos 12, olha só que interessante, pelo menos nós percebemos 12 livros do Antigo Testamento que são mencionados no Cântico de Maria. 12 livros que ela faz menção no seu cântico. Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, 1 e 2 Samuel, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel, Miqueias, Abacuque e Zacarias. Nós vemos muitos ecos aqui do Antigo Testamento, de todos esses livros do Antigo Testamento presentes nessa canção. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Não se trata de qualquer canção. É uma canção repleta da palavra de Deus. É o que está faltando hoje, quando a gente olha para a playlist dos nossos dias hoje, né? O cenário gospel, a música gospel hoje, uma coisa que a gente percebe é isso, falta conteúdo bíblico em muitas canções que são cantadas hoje. E às vezes muitas igrejas por aí cantam canções, mas sem nenhum conteúdo bíblico. Essas canções que nós vamos olhar aqui nos próximos domingos são canções que estão repletas de verdades bíblicas. Pelo menos 12 livros da Bíblia estão mencionados, Maria faz referência no seu cântico. Isso é extraordinário, meus irmãos. E quando nós olhamos então para essa canção aqui de Maria, para essa atitude de Maria, nós percebemos que ela tinha um coração, meus irmãos, que transbordava, um coração que transborda de alegria, um coração que transborda de louvor a Deus. E nós temos que aprender com Maria sobre isso. O nosso coração precisa ser um coração que transborda diante de Deus. Transborda de gratidão, de alegria, meus irmãos. Transborda de louvor a Deus por tudo que Ele tem feito e por quem Ele é. E é isso que Maria está celebrando, quem Deus é. E aquilo que Ele tem feito na sua vida e na história também. Olha a primeira frase aqui do Cântico de Maria. Maria começa assim o seu cântico. Minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Minha alma engrandece ao Senhor. Maria está reconhecendo a grandeza de Deus. O fato de que Deus merece ser engrandecido. Essa palavra que engrandece, minha alma engrandece, significa tornar Deus grande. Meus irmãos, isso não quer dizer que nós podemos tornar Deus maior do que Ele já é. Nós não temos como tornar Deus maior do que Ele já é. Não significa isso. Engrandecer ao Senhor significa reconhecer o quanto Ele é grande. O quanto nosso Deus é um Deus grandioso. E Maria está reconhecendo isso, e por isso ela canta, ela expressa, ela profere essas palavras, engrandecendo ao Senhor. É uma expressão, meus irmãos, de louvor que brota não apenas dos lábios de Maria, mas que brota do seu coração. Porque ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Diante do que Deus estava fazendo, diante da intervenção de Deus na vida dela, ela disse, a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Uma coisa importante para a gente observar aqui, é que Lucas não está fazendo aqui uma distinção entre alma e espírito. No primeiro versículo, 46, ela diz, minha alma engrandece ao Senhor. Lá no 47, ela diz, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Lucas não está fazendo aqui uma distinção entre alma e espírito. Aqui, meus irmãos, se trata do que nós chamamos na poesia hebraica de paralelismo. É uma característica da poesia hebraica. Na Bíblia isso acontece muitas vezes. O que é o paralelismo? Quando você se depara com uma poesia na Bíblia, às vezes você vai encontrar ali duas frases que dizem a mesma coisa de uma forma diferente. Isso é muito comum na poesia hebraica.
duas frases que têm o mesmo sentido, o mesmo significado, que querem dizer a mesma coisa de forma diferente. Então, quando Maria diz, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, o que ela está fazendo? Ela está dizendo a mesma coisa de uma forma diferente. Quando ela diz a minha alma, ela quer dizer ali o meu ser, todo o meu ser, todo o meu coração, com todo o meu ser, eu engrandeço ao Senhor. E aqui alma, ela quer dizer mente, ela quer dizer coração, ela quer dizer com todo o seu ser. Ou seja, meus irmãos, esse cântico de Maria sai das profundezas do seu coração. É um louvor sincero, é um louvor verdadeiro. Não é um louvor que sai apenas da boca desta mulher, mas que sai de dentro do seu coração. Muitas vezes, quando nós estamos louvando a Deus, quando nós estamos aqui num culto como esse, às vezes nós podemos estar aqui performando, tratando-se de apenas uma performance religiosa. Mas Deus conhece o nosso coração e sabe se o louvor que sai da nossa boca também sai do nosso coração. Não resolve apenas louvar ao Senhor com os nossos lábios. Nós precisamos também louvá-lo de todo o nosso coração, como Maria está fazendo aqui. A minha alma, o meu espírito engrandece ao Senhor. Meus irmãos, por que ela faz isso? Por que ela está alegre? Por que ela está louvando ao Senhor, meus irmãos? Porque ela se percebe objeto da graça de Deus. E Deus então se torna objeto do louvor de Maria, se torna objeto da sua devoção. Quando nós somos objetos da graça de Deus, automaticamente nós nos tornamos também objetos. Deus se torna para nós objeto do nosso louvor, da nossa gratidão, da nossa exaltação. E é assim que deve acontecer, meus irmãos. Quando Deus dispensa a graça sobre nós, nós dedicamos todo o louvor a Ele. E é isso que Maria está vivendo, essa experiência. E meus irmãos, é interessante que Maria, em nenhum momento aqui, ela quer roubar a cena. Em nenhum momento ela está exaltando a si mesma. Em nenhum momento Maria se coloca numa condição de se achar alguma coisa. Maria não está dizendo assim, se Deus me escolheu, se Deus, dentre tantas mulheres, Deus me escolheu, é porque Ele viu alguma coisa boa em mim. É porque Deus olhou para mim e viu em mim alguma virtude. É porque Deus olhou para mim e Ele disse assim, é com essa aí mesmo que eu vou fechar negócio aqui. Essa aí vai ser a mãe do meu filho. Né? Não, Maria em nenhum momento ela exalta a si mesma. Ela está o tempo todo com o seu olhar voltado para quem Deus é. Não se trata dela, se trata o tempo todo de Deus. E nisso nós percebemos em toda esta canção que Maria em nenhum momento ela se sente aqui o centro do coração de Deus. Em nenhum momento Maria se sente aqui o ouro puro de Ofir. Ela não quer roubar a cena. Não. A minha alma engrandece ao Senhor. Deus é grande. Deus é grande. Em nenhum momento, meus irmãos, ela está tratando aqui dela. Por meio desse cântico, Maria está dizendo, não é sobre mim, mas é sobre Ele. Não é sobre quem eu sou, mas é sobre quem Ele é. Não é sobre o que eu posso fazer, mas é sobre o que Ele fez e fará. Não é sobre mim, é sobre Ele. E essa canção de Maria revela isso, nos ensina isso. Não se trata de nós, se trata sempre dEle. Não se trata de quem nós somos, se trata de quem Ele é. Não se trata da nossa capacidade, não se trata dos nossos recursos, mas sim do que Deus fez e vai fazer. O tempo todo se trata dEle. É tudo sobre Jesus. É
tudo sobre Jesus. Essa é a mensagem do Natal. É importante, meus irmãos, nós lembrarmos que o Natal se trata sempre de Jesus. Sempre será sobre Ele. Sobre Ele. E Maria, ela vai exaltar aqui, como o cântico recebeu esse nome, Magnificat, porque começa com Maria engrandecendo ao Senhor, dizendo, a minha alma engrandece, mas o que ela vai exaltar aqui, o que ela está exaltando? Meus irmãos, primeiramente ela exalta a misericórdia de Deus. Ali no versículo 48, acompanhem comigo, ela vai dizer, pois atentou para a humildade da sua serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome, a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Maria exalta a misericórdia de Deus. Por quê? Porque ela se percebe visitada pela graça de Deus. Ela se percebe como alguém que não é digno. Como uma pessoa que não é digna da graça de Deus. Ela diz, eu não mereço esse privilégio. Eu não mereço ter sido escolhida. Eu não mereço. É assim que ela se vê. Por isso que ela diz, atentou para a humildade da tua serva. Essa palavra aqui, meus irmãos, serva, é a mesma palavra que ela vai dizer lá no versículo 38. Olha um pouquinho antes, no versículo 38, depois que o anjo aparece para ela e dá a notícia para ela, Maria, você vai ficar grávida, um ente santo vai ser gerado aí no seu ventre, ele será o filho de Deus, você vai gerar o filho de Deus, Maria. Quando ela recebe aquela notícia do anjo, meus irmãos, no versículo 38, olha o que ela responde ali, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Lá no versículo 38, eu sou serva do Senhor. Aqui no cântico de Maria, mais uma vez ela diz, eu sou serva, ela se coloca nessa condição. A palavra serva aqui, essa palavra, significa literalmente escravo. Escravo. E meus irmãos, naqueles dias, naquela época, o escravo, ele não tinha direitos. Um escravo não tinha privilégios. Um escravo naquele tempo tinha que se submeter ao seu senhor, à vontade do seu senhor. Ele tinha que fazer aquilo que o seu senhor diz para ele fazer. Ele tinha que acatar as ordens do seu senhor. O escravo se submetia ao seu senhor, ao seu patrão. E Maria vai se colocar nessa condição de alguém que se submete. Eu sou uma serva, a serva. Essa palavra aqui, meus irmãos, é uma palavra muito importante para nós cristãos, porque ela vai se repetir por todo o Novo Testamento. Os apóstolos, por exemplo, o apóstolo Paulo vai começar as suas cartas dizendo o apóstolo, servo do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo vai se identificar assim nas suas cartas, como servo do Senhor Jesus. Nós somos servos, todos nós aqui, não passamos de servos do Senhor. E Maria se coloca também nessa condição, de alguém que está ali, não para fazer a sua vontade, mas está ali para fazer a vontade do seu Senhor. Isso é lindo, né, irmãos? Fantástico isso, né? Maria encontra a razão da sua existência. A razão da sua existência é fazer a vontade do Senhor. Esse é o sentido da sua vida. Viver para fazer a vontade de Deus. Tem melhor objetivo para a vida do que esse? Tem melhor razão, sentido para a nossa existência do que vivermos para fazer a vontade do Senhor? E é isso que Maria está dizendo aqui, ela diz um sim para Deus. Quando Deus diz, Maria, eu vou escolher você, você vai ser a mãe do Salvador, do Messias. Ela aceita esse chamado, ela diz sim para esse convite de graça. Meus irmãos, isso é maravilhoso, é extraordinário. Maria, ela sabe qual é o seu lugar
dentro do plano, do projeto de Deus, dentro do propósito redentivo. Ela sabe qual é o seu lugar. Ela é apenas uma serva e ela está ali para fazer a vontade do Senhor. Ela reconhece que o que foi dado a ela não foi por causa de alguma virtude dela, algum tipo de vantagem, não. Ela se reconhece como alguém que não merece, mas mesmo assim ela engrandece ao Senhor por tudo aquilo que Deus tem feito. No versículo 49 aqui, meus irmãos, ela diz: pois o poderoso fez coisas grandes em meu favor, santo é o seu nome. Ela está celebrando aqui um Deus que faz grandes coisas. O que está acontecendo aqui com Maria, meus irmãos, é algo grandioso. Algo grandioso, se trata de um milagre. Ela estava desposada de José. Ela era uma virgem. E ela fica grávida. No útero de Maria é gerado uma criança. Isso é algo sobrenatural. Se trata de algo sobrenatural, de um verdadeiro milagre. Deus fez algo grandioso. Meus irmãos, tem duas coisas, dois pilares do cristianismo, que se você remover esses dois pilares, todo o cristianismo ele desaba. Se nós pensarmos no cristianismo como uma torre, se você tirar esses dois blocos, toda essa torre que é o cristianismo, ela vai ruir, ela vai desabar. Que é a encarnação do Verbo, o fato de que Deus encarnou, Deus se fez carne na pessoa de Jesus. Isso se trata do nascimento virginal de Jesus. Jesus veio de uma virgem, ele é Deus encarnando, é Deus entrando na história, Deus assumindo uma natureza humana. Se trata de um milagre, de algo sobrenatural. E nós não podemos questionar isso, porque esse é um pilar importante da nossa fé. E o outro pilar é a ressurreição de Jesus, que se trata também de um milagre, o fato de que ele ressuscitou, que ele venceu a morte. Se nós removermos esses dois pilares, meus irmãos, não sobra nada do cristianismo. Toda essa torre que é o cristianismo, ela desaba. Nós precisamos ter convicção daquilo que nós cremos. Jesus, ele é Deus, feito homem. Ele é plenamente Deus e ele é plenamente homem. Ele se tornou carne, ele entrou aqui nesse mundo para vestir o nosso sapato, para calçar o nosso sapato. Ele assumiu uma forma humana, uma natureza humana, embora ele continuasse sendo Deus. Isso é um mistério, mas é isso que nós cremos, meus irmãos. A nossa fé está fundamentada nisso. Então Maria, ela vai engrandecer a Deus porque ela está diante de um Deus que faz grandes coisas e Deus fez algo realmente grandioso na vida de Maria. Deus fez algo grandioso na vida de muitas mulheres da Bíblia. Se nós olharmos para a Bíblia, tem muitas mulheres que Deus chamou, que Deus usou como instrumento para cumprir os seus propósitos redentivos na história. Muitas mulheres ao longo da história receberam grandes dádivas de Deus, grandes privilégios da parte de Deus. Por exemplo, Raquel na Bíblia. Raquel foi uma grande mulher também, recebeu um grande privilégio, foi um instrumento nas mãos de Deus. Não somente Raquel, mas também outras mulheres da Bíblia, se nós pararmos para analisar, também Ana, Ruth, a rainha Esther, a história de Esther. Tem um livro da Bíblia que ganha o seu nome, Esther. Esther também foi um instrumento nas mãos de Deus para cumprir os planos e propósitos de Deus na história. Ela recebeu de Deus um grande privilégio, Esther. Mas nada se compara, meus irmãos, ao privilégio que Maria está recebendo. Maria recebeu o privilégio dos privilégios. Ser a mãe do Messias, a mãe do nosso Salvador. Nenhum privilégio que essas mulheres receberam no Antigo Testamento e ao longo de toda a história se compara a esse privilégio. É o privilégio dos privilégios. E por isso ela diz, Deus tem feito grandes coisas. Você crê que Deus ainda continua fazendo grandes coisas na nossa vida? Você crê nisso? Deus ainda faz grandes coisas. Se você olhar para esse ano que passou, faz um exercício de olhar para esse ano, de pensar, refletir sobre esse ano, você vai ver que Deus fez grandes coisas na sua vida. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às provações que nós enfrentamos, Deus ele tem
feito grandes coisas, meus irmãos. Ele continua fazendo grandes coisas. Deus continua manifestando a sua graça sobre nós, assim como foi com Maria. Então nós não podemos deixar de celebrar e de exaltar esse Deus que intervém e que faz grandes coisas. Ele fez grandes coisas por Maria e Ele faz grandes coisas por nós. Deus continua fazendo grandes coisas pelo seu povo e na história do seu povo. E um trecho da Bíblia, uma porção da Bíblia que eu gosto muito também, parece que Maria faz uma referência no seu cântico também a esse texto, você não precisa abrir a sua Bíblia, lá em Salmo 126, do 1 ao 3, diz: quando o Senhor trouxe, se tratando do cativeiro, depois que o povo de Israel está voltando do período do cativeiro, do exílio, o povo começa a celebrar ao Senhor, a adorar, a louvar ao Senhor, e lá no Salmo 126, veja essa canção, parece que Maria está também fazendo uma alusão a esta canção aqui. Lá no Salmo 126 diz: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandiosas coisas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Por isso estamos alegres. Maria, ela se alegra, meus irmãos, ela engrandece ao Senhor, porque Deus fez algo grande na sua vida. Deus fez coisas grandiosas. Deus tem feito grandes coisas na vida desta igreja. Eu tenho celebrado tudo que Deus tem feito, meus irmãos, e fez no nosso meio aqui, ao longo desse ano, os testemunhos, aquilo que Deus fez, aquilo que Ele realizou e tem realizado. Eu tenho celebrado isso. Eu tenho celebrado os grandes feitos do Senhor. É para isso que nós existimos. É para isso que essa igreja aqui existe. Para exaltar ao Senhor. Para exaltá-lo. E para declarar isso. Que Ele faz grandes coisas. O nosso Deus é um Deus que faz grandes coisas. Aleluia. Meus irmãos, ela exalta, além de exaltar a misericórdia do Senhor, como ela faz no versículo 50, a sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. A misericórdia de Deus se manifestou na vida de Maria e se estende de geração em geração. Quando você tiver com dificuldade para se alegrar, você vai estar difícil. Quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para o que está acontecendo no Brasil, quando eu olho para as circunstâncias, é difícil, né? A gente às vezes se alegrar, né? Mas quando a gente olha para a misericórdia de Deus, a gente encontra um bom motivo para se alegrar. E é isso que Maria faz. Ela está contemplando a misericórdia de Deus. E quando ela contempla a misericórdia de Deus, ela encontra um bom motivo para se alegrar e para engrandecer ao Senhor. Ela exalta também o poder de Deus. No versículo 51 diz: Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Agora Maria exalta o poder de Deus, o seu poder. Interessante, se a gente olhar com atenção para esses versículos que nós lemos aqui agora, tem 3 referências que Maria vai fazer aqui a poder naquela época. Quando se pensava em poder naquela época, se pensava nos soberbos, vai aparecer aqui no versículo 51, dispersou os que são soberbos. 52, derrubou os governantes. 53, despediu de mãos vazias os ricos. Os soberbos, os governantes e os ricos. Quando a gente pensa em poder, o que vem à nossa mente? Quem tem poder, manda, né? Quem tem poder, tem controle. Quem tem poder pode decidir uma eleição.
Quem tem poder pode manipular as coisas. Quem recebe poder tem nas mãos uma bomba, uma dinamite. Você já viu aquela frase que o poder revela o homem? Se você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Você já viu essa frase? Você quer conhecer alguém, dá poder para essa pessoa. Dá um cargo, dá uma posição, dá uma cadeira para essa pessoa. Dá um título para ela. Dá poder. E meus irmãos, o poder faz isso mesmo. O poder revela quem as pessoas são. Poder na mão de pessoas erradas é um problema. É um problema. Pode destruir uma nação. Pode destruir uma igreja. Pode destruir uma empresa, uma organização, uma instituição. Quando o poder está na mão de pessoas erradas. E Maria vivia nesse contexto. Ela vivia entre os poderosos da sua época. Mas ela estava num contexto de invisibilidade. Ela era mais uma no meio da multidão. Ela vem de uma aldeia, de um vilarejo, sem qualquer expressão e projeção naquela época. Nazaré, a Galileia, aquela região pobre, que vivia debaixo da opressão do Império Romano. Maria vivia nesse contexto. Ela era insignificante. Ela poderia ter passado, meus irmãos, desapercebida por Deus. Desapercebida. Porque ela era mais uma no meio da multidão. Ela não podia fazer nada. Ela estava ali impotente. Sem qualquer recurso. Ela não tinha qualquer poder. Mas ela estava diante de um Deus que tinha todo o poder. Todo o poder. E ela vai destacar na sua canção isso. Deus fez coisas, realizou poderosos feitos com o seu braço. Você confia em qual poder? No poder de Deus ou no poder que as pessoas querem e morrem para alcançar lá fora aquele poder? Elas se matam pelo poder. Tem pessoas que têm fome de poder. Tem pessoas que vivem correndo atrás do poder. Maria era alguém que não tinha qualquer poder de mudar qualquer coisa, situação. Mas Deus enxerga Maria. Deus olhou para ela com misericórdia. E o que Deus fez? Deus escolheu a Maria para ser aquela que seria um instrumento nas suas mãos para trazer para dentro da história o Filho de Deus, o Salvador do mundo. O que Deus está fazendo aqui é subvertendo o sistema. Deus está subvertendo aqui, meus irmãos, os padrões humanos. E Deus, Ele é especialista nisso. Se você ler bem a Bíblia, entender bem a história da redenção, você vai perceber que esse sempre foi o método de Deus. Deus sempre subverte a lógica, os padrões e os sistemas humanos. Deus está sempre contrariando os padrões humanos, sempre. Por isso que Maria pode cantar aqui, Ele derrubou os governantes dos seus tronos, Ele despediu de mãos vazias os ricos, Ele dispersou aqueles que são soberbos, por isso que ela pode cantar isso. Porque Deus, Ele fez algo grandioso na vida de Maria, ao escolher Maria, subvertendo o sistema. Deus está usando aqui, meus irmãos, os improváveis. Maria era uma improvável. De acordo com a perspectiva humana, Maria era uma improvável, mas Deus escolheu aquela que era improvável. Você conhece aquele texto de 1 Coríntios 27, que diz: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são. Maria se enquadra aqui nesse texto.
Maria se enquadra aqui nessa situação. Ela era insignificante, fraca, uma jovenzinha, uma adolescente, desprezada pelo seu contexto, pela sociedade da sua época, ela era desprezada. Mas o que Deus está fazendo aqui? Pegando aquelas coisas que não são, para confundir aquelas que são. E por que Deus faz isso, meus irmãos? Por que Deus sempre fez isso, sempre agiu assim na história? Por quê? No finalzinho do texto de 1 Coríntios 27, versículo ali 29, vai dizer: para que ninguém se vanglorie diante dele. Para que ninguém se ache alguma coisa diante dele. É para isso que Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias. É por isso que Deus derruba os poderosos dos seus tronos, para mostrar que Ele é o Senhor da história. Ele está de fato no controle. Ele de fato é quem tem todo o poder. Ele. Então Ele escolhe Maria e Ele decide usar Maria. E por meio de Maria, meus irmãos, se abre um caminho para que a salvação pudesse chegar à humanidade. A salvação vem através dela. Vem por meio dela. Deus a escolheu. Por isso ela pode engrandecer ao Senhor. E por último, meus irmãos, Maria exalta a fidelidade de Deus. A partir do versículo 54 diz: ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria agora está aqui no seu cântico exaltando a fidelidade de Deus. O fato de que Deus permaneceu fiel à sua aliança, à sua promessa. Ela está celebrando a fidelidade aqui de Deus. Por isso que ela tem razões para se alegrar e para bendizer e para louvar ao Senhor. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Deus cumpre a sua palavra. Ele cumpre. Maria vai ressaltar isso no seu cântico. Deus é um Deus fiel. Ela faz uma espécie de sobrevoo sobre a história. E ela vai exaltar a fidelidade de Deus a partir lá de Abraão. Ela vai dizer, ajudou o seu servo Israel, que era Jacó e teve o seu nome mudado para Israel. Auxiliou, amparou. Aqui a palavra ajudou traz esse sentido de amparar, de auxiliar o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia. Meus irmãos, é interessante aqui que Maria está fazendo referência aqui a Jacó. Jacó. Quem conhece a história de Jacó na Bíblia? Quem já viu falar no Jacó? Pensa num cara torto. Com a vida torta. Era o Jacó. O nome dele, para começar, o nome dele significa trapaceiro. Enganador. Olha só, lá vai o trapaceiro, lá, ó. O traíra, né? Na linguagem mais contemporânea, né? Lá vai o traíra, lá vai o trapaceiro, o enganador, era o nome de Jacó. E ele deu rasteira num monte de gente, passou um monte de gente para trás, até o sogro dele não escapou, o Labão, né? Quis passar até o Labão para trás, passou o próprio irmão para trás, pegou o direito do irmão de primogenitura. E se você olhar para a história de Jacó, você vai ver que a história de Jacó, ela o tempo todo oscila. A vida de Jacó é cheia de altos e baixos, né? Será que é parecida com a vida de alguns aqui de nós, né? Tem pessoas que você olha para a vida dela assim, é cheia de altos e baixos, né? Ela tem uma inconstância, uma hora ela está lá em cima, outra hora ela está lá embaixo. Jacó era assim, era inconstante. O contrário da fidelidade. Maria aqui faz um contraste. Ela está falando da fidelidade de Deus e da infidelidade de Jacó. Mas mesmo apesar da infidelidade de Jacó, Deus continuou sendo fiel. Deus auxiliou o seu servo. De repente você tomou decisões erradas na sua vida. De repente você tomou caminhos errados.
De repente você lembra de coisas que você fez já na sua vida, coisas terríveis. Você de repente foi como Jacó, muitas vezes, infiel com Deus, inconstante. Mas Deus sempre deu um jeito de te trazer de volta. Deus nunca deixou de ser fiel. E Ele nunca vai deixar de ser fiel na nossa vida. Ele vai permanecer sendo fiel. Ele é o nosso auxílio. Ele segue sendo o nosso auxílio. Assim como foi com Jacó. E ela também traz aqui, meus irmãos, a lembrança de Abraão também. Deus, Ele cumpriu a promessa que fez a Abraão. Que promessa? Através da tua descendência, Abraão, eu vou abençoar todas as famílias, todas as nações da terra. E é isso que Deus faz. Quando a promessa se cumpre na vida de Maria, o que está acontecendo ali é isso, meus irmãos. A promessa feita lá atrás, há mais de 1000 anos a Abraão, agora se cumpre em Maria. Ela se cumpriu ali. Todas as nações serão benditas através daquele que virá e que virá para ocupar o trono de Davi, aquele que nascerá de uma mulher, descendente da linhagem de Abraão. E Maria, então, meus irmãos, ela está diante de um fato glorioso, grandioso. As promessas do Antigo Testamento agora finalmente se cumpriram. Deus é fiel, meus irmãos. Lembre-se disso. Um ano está terminando, um novo ano vai começar, mas tem uma coisa que nós não podemos deixar de lembrar, que Deus permanece fiel. Permanece fiel. Ele é um Deus que cumpre as suas promessas. E Maria vai destacar isso e vai exaltar a fidelidade de Deus. E por isso ela pode se alegrar. Deus decidiu ser fiel e permanecer fiel. Deus poderia ter virado as costas para o seu povo, para o povo de Israel? Poderia. Muitas vezes o seu povo o abandonou, se desviou, se afastou dele. Deus poderia ter virado as costas para o seu povo. E se ele fizesse isso, meus irmãos, ele está certo. Ele é Deus. Mas ele não fez. Ele lembrou da sua promessa. E ele cumpriu a sua promessa. Por isso Maria pode se alegrar e engrandecer ao Senhor, por causa da sua fidelidade. 3 motivos para nós nos alegrarmos e engrandecermos ao nosso Deus. 3 motivos. 3 motivos. A sua misericórdia, o seu poder e a sua fidelidade. Ele não muda, ele é fiel, ele permanece fiel. Amém? Nós vamos nesse momento participar da ceia do Senhor, que também fala da fidelidade de Deus, de uma aliança. A ceia é um memorial, nós estamos trazendo à nossa mente, à nossa memória, aquilo que Cristo fez, a aliança que Ele fez conosco, por meio do Seu Filho, enviando o Seu Filho a este mundo, para morrer no nosso lugar. A ceia não é sobre nós, a ceia é sobre o que Ele fez, é tudo sobre Jesus, se trata sobre quem Ele é, e sobre o que Ele fez. Amém? Vamos nos colocar de pé. O grupo de louvor vai cantar uma canção que eu sugeri, para a playlist aqui do louvor. O louvor aqui da igreja tem a sua playlist também, né? Durante a semana eu estou no grupo do WhatsApp ali, do grupo do louvor aqui, eles sempre colocam lá a playlist do louvor, do culto de domingo, então eu já sabia quais seriam as músicas que seriam tocadas aqui hoje. Mas como é bom a gente olhar para essa playlist de Lucas e ver como esses cânticos do advento têm a nos ensinar, a nos inspirar, a nos motivar, a continuarmos cada vez mais olhando para Jesus, porque é dele que vem a nossa salvação. Amém, meus irmãos? Ele é a razão da nossa esperança, Ele é a razão da nossa alegria, Ele é a razão de nós seguirmos em frente, continuarmos perseverando. Ele é a razão. É tudo sobre Jesus. Se trata sobre quem Ele é, o tempo todo.
não sobre nós, mas sobre Ele. Amém?